Símbolos litúrgicos. Pelo Frei Alberto Beckhauser, editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se ou Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. E também há a possibilidade de tornar-se membro aqui do canal. As mensalidades começam a apenas R$ 1,99 ao mês. Caso isso meu trabalho valha, dê uma olhada, intere-se sobre as possibilidades. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, porque tudo isso também faz muita diferença. E também peço para que, por favor, orem por mim. Obrigada. Uma boa escuta a todos. Gestos e posições do corpo. A linguagem religiosa distingue-se pelo fato de ser uma linguagem onde participa o homem todo. O homem todo, alma e corpo, comunica-se com Deus. O homem todo é um ser religioso. Sem dúvida, a palavra é a forma mais comum de o homem se comunicar. Além da palavra, no entanto, ele faz uso frequente de gestos e atitudes do corpo. O que acontece também na liturgia. Importante é que numa assembleia esta linguagem se faça de modo que seja uma expressão comum, que haja certa unidade. Para que esta linguagem possa realmente ser uma expressão de fé de toda a comunidade, convém conhecer o significado dos principais gestos que ocorrem na liturgia. Inclinações. Temos as inclinações de cabeça e do corpo. São fundamentalmente gestos de reverência e de respeito. Inclinamos a cabeça quando ocorrem os nomes de Jesus, de Maria e do Santo do Dia. O sacerdote inclina a cabeça na hora em que profere as palavras "deu graças" da consagração. A inclinação do corpo é outro gesto de reverência, de humildade, de devoção e de saudação. Ocorre na saudação do altar quando sobre ele não estiver o Santíssimo. Na oração, após ter colocado as oferendas sobre o altar, pedindo a Deus, de coração contrito e humilde, que sejamos acolhidos pelo Senhor. Durante a oração eucarística primeira, quando pede humildemente que a oferta seja levada à presença de Deus. Gestos com as mãos. O homem, ao falar, costuma fazer gestos com as mãos, procurando desta forma comunicar melhor a sua mensagem. Muitas vezes, mesmo não acompanhados de palavras,
Eles são mais eloquentes do que as próprias palavras. As mãos falam, expressam os sentimentos mais diversos. Vejamos alguns gestos. Já tendo nos referido ao sinal da cruz em outra parte, comecemos com o juntar as mãos, ou o ter as mãos unidas. O gesto litúrgico das mãos unidas é o de ter juntas as palmas das mãos. A forma de ter as mãos juntas, entrelaçando os dedos, pertence à devoção particular. É a posição do celebrante quando não profere orações estritamente presidenciais. Convém também aos fiéis, sobretudo quando se aproximam da Santa Comunhão, e aos acólitos a serviço do altar. Expressa recolhimento, devoção, oração. Duas mãos unidas simbolizam já por si a atitude do homem em oração. Mãos elevadas ou estendidas. É o gesto típico do celebrante nas orações presidenciais, como as orações coletas ou prefácios e as orações eucarísticas. Expressa atitude de louvor, de invocação. É a posição do orante, mediador entre Deus e os homens. A Igreja primitiva, em sua arte, apresenta muitas vezes esta figura nas catacumbas, uma mulher de braços elevados em oração. Pode significar a Virgem consagrada, a Igreja em oração e toda a humanidade em oração. Ora, na Santa Missa e na liturgia em geral, o sacerdote representa toda a humanidade. As alturas simbolizam o divino, o sagrado, o próprio Deus. O celebrante, ao mesmo tempo, eleva as preces, os louvores e invoca os auxílios divinos, englobando as mãos de toda a Assembleia. Impor as mãos. Um gesto bastante frequente. É sinal de bênção e de reconciliação, de transmissão do dom do Espírito Santo, como já vimos em outro lugar. Dar as mãos. Sinal de saudação fraterna, de unidade, de compromisso sagrado. Os noivos dão-se as mãos em sinal de consentimento, de união e de compromisso sagrado e de apoio mútuo. O professando na profissão perpétua costuma proferir a fórmula de profissão nas mãos de seu superior. Um gesto de acolhimento e de compromisso. O mesmo faz o diácono no dia da sua ordenação presbiterial, quando promete obediência a seu bispo. O costume que se está introduzindo em nossas assembleias de os fiéis se darem as mãos na hora do Pai Nosso é algo novo em matéria de gestos litúrgicos. Às vezes se tem a impressão de brinquedos de roda. Parece que o gesto adquire maior significação quando, ao se darem as mãos, os fiéis também se elevam ao menos até a altura dos ombros. O tempo dirá se tal gesto realmente se há de firmar na liturgia. Temos ainda o abraço na saudação da paz, abraço que deveria manter sua nobre sobriedade de rito, sem cair na efusão de sentimentos subjetivos exagerados. Devemos perguntar-nos até que ponto este gesto de reconciliação e comunhão fraterna leva a Assembleia a preparar-se para uma devota comunhão sacramental. Elevar os olhos ao céu. É um gesto que também ocorre na primeira oração eucarística. Em momentos solenes da intensa expressão religiosa, Jesus elevava os olhos ao céu, expressando sua íntima comunhão com o Pai. O homem é chamado a contemplar a Deus face a face. A liturgia é, de certo modo, um antegozo dessa contemplação de Deus. O ósculo ou o beijo. Sinal de reverência, de comunhão, de amor. Na liturgia, ele ocorre sempre que se quer expressar uma atitude de saudação, de amor, de comunhão e afeto ao Cristo. Ora, ele está presente nos símbolos do altar, do livro dos Evangelhos, na pessoa do cristão, quando em comunhão de vida com Cristo. Daí a saudação do altar no início e no fim do encontro da Assembleia Eucarística. O beijo do livro dos Evangelhos após sua proclamação. O beijo na saudação da paz, onde o gesto for usual. Compreende-se também o sentido profundo do ósculo nupcial, após o gesto de consentimento ou do rito das alianças. Enfim, o beijar a cruz em sinal de respeito, de amor e gratidão na liturgia da Sexta-feira Santa. O sopro. Na liturgia anterior à Reforma Conciliar, este gesto era mais frequente. Hoje ele permanece na bênção dos óleos de Quinta-feira Santa. O sopro simboliza a força, a ação do Espírito de Deus.
Aquele sopro que fez do homem um ser vivente, o sopro que na história sagrada representa a presença ativa de Deus, o sopro do Cristo ressuscitado a transmitir o espírito do perdão e da paz, o espírito da vida nova. O gesto expressa, portanto, uma consagração, a transmissão da força de Deus. Quando se usa o óleo nos sacramentos, sua eficácia não está na unção em si, mas na ação do Espírito Santo. A genuflexão. Por excelência, é um ato de adoração na liturgia latina. Por isso, ela é feita somente diante do Santíssimo Sacramento e da cruz em certas ocasiões. A genuflexão diante da cruz não quer significar que adoramos a cruz em si, mas o que ela representa, isto é, Jesus Cristo, nosso Deus, no mistério de sua morte e ressurreição. Até a Reforma Conciliar havia 2 tipos de genuflexão, a simples e a dupla, isto é, com um só ou com os 2 joelhos. Hoje permanece somente a simples. A dupla foi abolida, mesmo diante do Santíssimo exposto, conforme se lê na instrução sobre o culto eucarístico fora da missa. Genuflexão, portanto, é ir com o joelho até o chão. A prostração. Um dos gestos corporais mais significativos na liturgia latina é a prostração. Ocorre nas ordenações de bispos, presbíteros e diáconos, bem como na profissão perpétua dos religiosos. Trata-se de um momento solene na vocação do homem para o serviço da Igreja, pelo ministério ou para a busca da caridade perfeita como religioso. Toda a liturgia da palavra, da respectiva celebração, evoca o ideal da vocação ao mistério ou da vocação religiosa. Vem depois o diálogo e o confronto com o ideal na homilia. Diante disso, o vocacionado sente todo o peso e a responsabilidade de sua vocação diante de Deus e da Igreja. Tem consciência de sua fragilidade, de sua pequenez e incapacidade de corresponder à vocação por suas próprias forças. Consciente de tudo isso, ele se prostra diante da face de Deus onipotente e bom, enquanto toda a Assembleia se une em prece, rezando a ladainha de todos os santos. Invoca-se a misericórdia do Deus uno e trino, e a Igreja se une aos santos do céu, intercedendo pelos ordinandos e professandos. Somente com o auxílio da graça de Deus, somente através de Jesus Cristo e pela intercessão de Virgem Maria e dos santos, e com as preces da comunidade eclesial a garantir o seu apoio, somente aí os ministros de Deus e os religiosos poderão levar a bom termo a sua vocação. Onde for conveniente, em vez da prostração, os candidatos poderão permanecer ajoelhados. Percebemos, no entanto, que no caso a prostração se apresenta como um gesto muito mais eloquente do que o permanecer de joelhos. Temos ainda a prostração no início da celebração da morte do Senhor, na Sexta-feira da Paixão. Neste dia, a Igreja como que não encontra palavras para iniciar a celebração. A Assembleia permanece em profundo silêncio, enquanto os ministros se prostram diante do altar. É um silêncio que fala de dor, de profundo respeito e temor diante do mistério da paixão e morte do Senhor. Também aqui o ficar de joelhos tiraria muito da eloquência do rito, lembrando que, portanto, prostração é deitar o corpo completamente no chão, face a face com o chão. O andar. Existem modos e modos de andar. O andar litúrgico não é mera finalidade de locomoção de um lugar para outro. É antes um andar significativo, respeitoso, composto. Por isso, diz a instrução do missal romano, abre aspas, entre os gestos incluem-se também os movimentos do sacerdote que se aproxima do altar, da apresentação das oferendas e da aproximação dos fiéis para receberem a comunhão. Convém que tais ações sejam realizadas com dignidade, enquanto se executam cantos apropriados segundo as normas estabelecidas para cada uma. Fecha aspas. Nada de agitação, nada de correria. Trata-se de um povo que caminha. Sobretudo na hora da comunhão, a Assembleia vive a realidade de um povo peregrino, que se aproxima das fontes da salvação para prosseguir sua caminhada pelo deserto até a terra prometida. As posições do corpo.
Temos, enfim, algumas posições do corpo que merecem uma consideração especial. Elas devem expressar atitudes de toda a Assembleia. São elas o estar de pé, o estar de joelhos e o estar sentado. Vejamos o que diz sobre isso a Instrução Geral do Missal Romano. Abre aspas. A posição comum do corpo que todos os participantes devem observar é o sinal de comunidade e de unidade da Assembleia, pois exprime e estimula os pensamentos e sentimentos dos participantes. Fecha aspas. Abre aspas. Para obter a uniformidade nos gestos e posições do corpo, obedeçam os fiéis aos avisos dados durante a celebração pelo diácono, pelo sacerdote ou por outro ministro. Além disso, em todas as missas, caso não se disponha de outro modo, os fiéis permaneçam de pé. No início do canto de entrada, ou do momento em que o sacerdote se aproxima do altar até a coleta inclusive. Ao canto do Aleluia, antes do Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé e a oração universal, e da oração sobre as oferendas até o fim da missa, exceto nas partes citadas em seguida. Sentem-se durante as leituras antes do Evangelho e durante o salmo responsorial, durante a homilia e enquanto se preparam os dons ao ofertório, e, se for conveniente, enquanto se observa o silêncio sagrado após a comunhão. Ajoelhem-se durante a consagração, a não ser que a falta de espaço ou o grande número de presentes ou outras causas razoáveis não o permitam. Compete, porém, às conferências episcopais adaptar à índole dos povos os gestos e posições do corpo descritos no ordinário da missa romana. Cuide-se, contudo, que correspondam ao sentido e à índole de cada parte da celebração. Fecha aspas. O estar de pé expressa sobretudo respeito, prontidão, disposição de ação, resposta. Por isso é a posição própria para ouvir o Evangelho, para a oração dos fiéis, a profissão de fé e a ação de graças. O estar sentado expressa bem o acolhimento, a meditação. Daí o estar assentado para ouvir a palavra de Deus e acolhê-la no coração, no salmo de meditação, na homilia que leva à meditação interior e no silêncio sagrado após a comunhão. O ajoelhar-se, o estar de joelhos, exprime o respeito, a humildade, o arrependimento, a adoração. Daí sua oportunidade durante a consagração, nas bênçãos solenes, em certos ritos penitenciais, como a confissão genérica dos pecados na celebração da reconciliação dos penitentes. A instrução não fala da posição de joelhos no rito penitencial, nem depois da comunhão. Quer-se respeitar, porém, a índole do povo. Neste sentido, poder-se-ia pensar em valorizar a tendência de nosso povo de fazer o ato penitencial de joelhos, de ajoelhar-se após a comunhão e para receber a bênção. Onde isso fosse feito, e cremos ser possível, deveria realizar-se naquele espírito descrito na instrução. Que os fiéis obedeçam aos avisos dados durante a celebração pelo diácono, pelo sacerdote ou por outro ministro. O que importa nestas posições do corpo por parte da Assembleia é que haja unidade. Isso exige espírito de desprendimento, de superação dos próprios gostos e preferências pessoais. Exige, enfim, atitude de obediência e conversão. Nisso não é possível que cada qual faça o que acha melhor ou do seu gosto. A Assembleia Litúrgica tem uma linguagem comum, também através dos gestos e posições do corpo. As pessoas. Entre os símbolos mais significativos da liturgia estão certamente as pessoas. O ministro dos sacramentos e, de modo todo particular, o sacerdote celebrante durante a missa, torna presente o próprio Cristo. É Cristo quem batiza, é Cristo quem perdoa, é Cristo quem consagra. Diz o Concílio Vaticano II, abre aspas, Cristo está presente em sua igreja na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Fecha aspas. Mas não só o presidente da Assembleia é sinal e símbolo de Cristo. Devemos pensar aqui em todos os ministros que, de alguma forma, cada qual a seu modo, servem a comunidade reunida. Tal compreensão é importante para uma maior consciência no ministério litúrgico e o modo de exercê-lo.
Temos então o diácono, que é chamado a revelar de modo particular o Cristo que veio não para ser servido, mas para servir. Ele serve ao altar, serve a palavra de Deus e serve a comunidade cristã no serviço da caridade. Temos depois os leitores, os acólitos, os ministrantes ou coroinhas, os comentaristas e cantores. Daí se compreende por que todos estes ministros da Assembleia se comportarão de uma forma devida. Convém, outro sim, que usem vestes que condigam com a função dentro da comunidade. Por fim, e talvez fosse o caso de falar deste ponto em primeiro lugar, temos a própria Assembleia. A Assembleia é o povo convocado por Deus para ouvir a sua palavra e fazer com ele uma aliança. Hoje, como outrora, aos pés do Monte Sinai, Deus convoca o seu povo para com ele fazer uma aliança. O povo reunido na mesma fé e na mesma caridade expressa a unidade no amor exigida pela mensagem de Cristo, para que todos sejam um. Ele veio para congregar a todos na unidade. Ou como diz o concílio, abre aspas, a Igreja aparece como povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Fecha aspas. E é neste sentido de sinal e expressão da unidade que se situam as diversas expressões ou posturas do corpo durante a Assembleia. Ela exprime a unidade pelo fato de se reunir, pela participação nas mesmas orações, no mesmo canto, na expressão da unidade ao levantar-se e sentar-se, ao estar sentada e estar de pé, ao ouvir a palavra de Deus nas leituras e ao acompanhar, escutando e fazendo próprias as orações do sacerdote. Expressa ainda a unidade na participação do mesmo pão eucarístico e guardando juntos o silêncio religioso. Portanto, para quem tem fé e se reúne na fé, a Assembleia evoca o povo de Deus reunido no Antigo Testamento, evoca o povo de Deus congregado pelo sangue redentor do Cristo. Mas não evoca apenas, ela a constitui e realiza. A Igreja é a expressão da unidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pois onde reina o amor, onde reina a fraternidade, aí se encontra a salvação, aí está presente o próprio Deus. Por fim, a Igreja prefigura o povo de Deus reunido para sempre na glória eterna. Por isso, a ação de a comunidade cristã se reunir aos domingos ou em qualquer outra oportunidade torna-se um sinal que exige uma atitude correspondente à ação. Na Assembleia, todos são irmãos, todos são iguais, todos se amam e se respeitam. A consequência deverá ser uma vida que corresponda à ação ritual. A Assembleia se dispersa após a ação litúrgica, mas o espírito, a união, a caridade, a igualdade lá expressa e vivenciada em Cristo terá que prolongar-se através do dia e da semana. Então, sim, a Assembleia litúrgica será também um verdadeiro símbolo da vida da comunidade cristã. A ceia ou o banquete. Se existem muitos sinais da Páscoa em nossa vida, nas festas humanas não pode faltar o comer e o beber juntos. Este gesto possui um poder significativo muito grande, e Cristo nos deixou o memorial da salvação não só em forma de ceia, mas em forma de ceia eucarística, isto é, ceia de ação de graças. Temos na ceia eucarística uma dupla linguagem, a linguagem da palavra e a linguagem da ação de comer e de beber juntos. Para descobrirmos o sentido do banquete eucarístico, será de importância refletirmos sobre o símbolo do banquete na sociedade humana. Oferecemos banquete, ou vamos participar de um banquete, ou jantar por muitos motivos. E o banquete, desde o grande banquete até o simples cafezinho com bolacha, tão brasileiro, ultrapassa em muito a necessidade biológica de o homem se alimentar para conservar a vida. A motivação de um banquete costuma ser um acontecimento importante que comemoramos. Portanto, em geral, à base de um banquete está um fato, como, por exemplo, o nascimento, bodas, jubileus, casamento ou ainda o fato da amizade. O banquete tem por objetivo exprimir uma atitude de festa. É uma comemoração. Quer ser uma homenagem, um agradecimento, uma oferta, um serviço. Somos invadidos por sentimentos de união, intimidade, amizade, amor, fraternidade, alegria, apreço, paz. Realiza-se através do banquete uma união, uma aliança, um encontro, um intercâmbio, uma permuta, um escambo, um serviço.
E o que me parece mais importante, um convívio. Um intercâmbio de vida, uma comutação de vida. Em última análise, temos como fundo de uma ceia amigável um intercâmbio de vida. Quem convida alguém para comer quer partilhar a vida com ele, quer fazê-lo viver com. Isso se expressa de modo admirável no cafezinho, que o mais pobre faz questão de oferecer ao visitante, acompanhado, em geral, pelo biscoitinho. Aqui, o que recebe não pretende matar a fome ou a sede do visitante, mas exprimir a sua alegria, sua amizade. Quer dar a ele o que há de mais precioso, a vida. Se então aplicarmos toda a riqueza do conteúdo do banquete ou da ceia eucarística, nós descobrimos que a celebração da Eucaristia é uma festa por excelência, em que celebramos o fato por excelência, o mistério de Cristo. Esta experiência de salvação se faz na linguagem do banquete, na linguagem do comer e do beber juntos. Tudo quanto podemos dizer do sentido do banquete, podemos dizê-lo também da celebração eucarística em plano muito superior entre nós e Deus e entre nós e os nossos irmãos no plano da fé. A Eucaristia constitui a alegre admiração diante dos benefícios de Deus, manifestados em minha vida, em todos os homens e em todo o universo. O comer e beber juntos na Eucaristia constitui a expressão de festa comemorativa da criação do mundo e do homem, da nossa conservação na existência. Comemoramos a misericórdia e a bondade de Deus em Jesus Cristo. É expressão de reconciliação, de amizade, de aliança nossa com Deus através de Cristo. É também expressão de fraternidade entre nós, pois Cristo, tornando-se nosso irmão, fez-nos todos filhos do mesmo Pai. Comer e beber juntos, comer e beber juntos na Eucaristia significa alegria, intimidade, comunhão, amor entre os homens e Deus, que nos convidou a participar da intimidade da sua mesa. Comer e beber juntos na festa eucarística significa acolhimento, oferta, serviço de Deus aos homens e dos homens a Deus. Significa gratuidade dos dons de Deus dados aos homens e, por isso, agradecimento pelos dons recebidos. Comer e beber juntos na Eucaristia significa dizer na linguagem da presença amiga: como é boa a vida, como é bom convivermos com Deus e com os irmãos. É dizer simplesmente: posso viver e conviver, pois quem come, vive, e quem come e bebe com outrem no amor e na amizade, convive, num íntimo intercâmbio de vida. Posso viver e conviver, pois quem come, vive, e quem come e bebe com outrem no amor e na amizade, convive, num íntimo intercâmbio de vida. Isso se torna realidade porque Cristo se proclamou o pão da vida, o pão vivo descido dos céus. Ele nos garante: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida em si, e eu o ressuscitarei no último dia. Eucaristia é, pois, a festa da vida. O pão e o vinho. A linguagem litúrgica é de um arrojo inaudito. Certas realidades que não ousaríamos expressar por palavras, nós as vivenciamos através de símbolos do culto cristão. Um dos símbolos mais eloquentes é o pão e o vinho, que no plano da graça querem expressar o que significam no plano natural. Existe no homem o íntimo desejo de comunhão, de vida com Deus. Gostaria de estar unido a Ele, como a comida e a bebida se tornam um com o seu corpo. O homem tem fome e sede de Deus. Não deseja apenas conhecê-lo e amá-lo, mas apoderar-se dele, possuí-lo, consumi-lo, comê-lo e bebê-lo, saciar-se plenamente nele. Para exprimir que Deus veio ao encontro deste desejo do homem, Cristo, o pão da vida, escolheu o símbolo do pão e do vinho, da comida e da bebida. Pão significa união, alimento, vida. Como o alimento se torna um com o homem, Deus quer unir-se ao homem. Vinho é bebida, mas não bebida que apenas mata a sede. É bebida que alegra, inebria, faz transbordar de felicidade. Assim, Deus constitui a felicidade do homem,
a saciedade do homem. Cristo se tornou para nós pão e vinho. Podemos comê-lo e bebê-lo, isto é, podemos tornar-nos um com ele na saciedade inebriante da vida feliz. Este pão torna-se para nós garantia da imortalidade. No pão e no vinho existe também muito do humano. O pão, para ser pão, passa por um longo processo, igualmente o vinho. Por isso, podemos dizer que o pão e o vinho, quando usados no sacramento da Eucaristia, adquirem um tríplice sentido. Eles representam a nossa vida e todas as coisas criadas por Deus. Toda a criação constitui objeto de ação de graças a Deus. E o homem a oferece a Deus como rei da criação. Em segundo lugar, o pão e o vinho significam o trabalho, a capacidade de criar do homem, sendo também nisto semelhante a Deus. E em terceiro lugar, e isto é algo de inaudito e nós o aceitamos porque Cristo nos revelou, o pão e o vinho significam nossa comunhão de vida com Deus, onde Cristo se torna comida e bebida no banquete eucarístico. Deus vem ao encontro do homem no seu desejo de comunhão de vida com Ele. Pão e vinho, símbolos de comida e bebida, exprimem, pois, a nossa vida, como também a nossa ação, a indústria do homem, seu domínio sobre a natureza que ele trabalha e transforma. Significam outro sim o próprio Cristo no mistério da sua morte e ressurreição. Com ele nós nos damos inteiramente, com todas as nossas qualidades e capacidades, todo o nosso trabalho e nossas realizações, toda a nossa vida relacionada com Cristo, vivida na maior intensidade possível a serviço do próximo. A preparação destas ofertas não constitui ainda o sacrifício como tal. O pão e o vinho querem recordar, recolher toda essa realidade humana de Cristo. A serviço dessa preparação está toda a liturgia da palavra, que quer dar maior sentido à nossa vida, aumentando a nossa fé, avivando a nossa esperança e intensificando o nosso amor. Quando, pois, representantes da Assembleia apresentam as ofertas, levam a nossa vida, o nosso trabalho, as nossas realizações e conquistas unidos a Cristo. Podemos dizer que, de certa maneira, nós nos colocamos sobre o altar para sermos transformados em Cristo e por Ele apresentados ao Pai. O homem aparece na presença do seu Deus, que o agraciou com a existência e o cumulou com a nova vida da graça. Toma aquilo que Deus lhe deu e que ele realizou pelo seu trabalho para dizer que tudo lhe pertence, tornando-se desta forma o pão e o vinho sinal do homem mesmo, daquilo que ele é e daquilo que ele faz. Deus, por sua vez, aceita este dom, o homem mesmo, representado pelos símbolos do pão e do vinho, e não só os aceita, mas os transforma, os assume pela ação de graças. Em resposta à oferta de nossa existência, em conformidade com a sua santíssima vontade, Deus mesmo se dá em alimento. Ali se realiza aquele desejo do homem de participar da vida e da imortalidade de Deus, não pelo orgulho, como no caso de Adão e Eva, mas pela humildade, reconhecendo a sua condição de criatura mortal. Apenas para nossa atenção, meus caros, deixo dito, lembro-vos, que pão e vinho têm a sua parte simbólica, como aqui dito, mas a partir da hora em que há a transubstanciação no altar, é um fato o corpo e sangue do Cristo. Não é um mero símbolo como algo que representa o corpo e o sangue do Cristo. É de fato, factualmente, literalmente, o sangue e o corpo do Cristo. Então tenhamos claro que a parte simbólica do pão e do vinho de forma alguma suprime ou suplanta a parte factual do corpo e sangue do Cristo. As gotas de água no vinho. Um gesto simples e quase despercebido foi mantido no ordinário da missa. Ao preparar as oferendas, o sacerdote deposita um pouco de água no cálice com vinho. Sabemos que os hebreus usavam vinho misturado com água na celebração da Páscoa. Consciente de que Cristo, na última ceia, também usou vinho misturado, os cristãos faziam o mesmo na celebração eucarística. E muito cedo os santos padres, sobretudo São Cipriano,
começaram a dar um significado a esta mistura de água no vinho. Reagindo contra aqueles que celebravam a Eucaristia com pão e água, diz São Cipriano que se deve colocar ao menos um pouco de vinho na água. Se houver só água sem vinho, diz o santo, nós estamos sozinhos, sem Cristo, o que não é possível. E se houver só vinho sem água, Cristo está sozinho, sem nós. De que nos adianta isso? Pergunta São Cipriano. Com isso, ele quer dizer que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo e da Igreja, isto é, do corpo místico de Cristo. Ele então procura ilustrar sua doutrina pela Sagrada Escritura. O vinho lembra a redenção pelo sangue e o modo particular de modo particular, a paixão de Cristo, ao passo que a água traz à mente o povo de Deus, salvo das águas, e o povo de Deus nascido das águas do batismo. Assim como as gotas de água colocadas no vinho somem totalmente, são assumidas pelo vinho, no sacrifício da missa, nós devemos entrar em Cristo, identificar-nos com Ele, fazer-nos um com Ele. Nas oferendas da missa encontramos um duplo simbolismo. Por um lado, o pão e o vinho significam a vida, a existência do homem unida a Cristo. Por outro lado, temos a água em relação ao vinho. Agora o vinho significa Cristo e a água o cristão que se oferece juntamente com Cristo. Gesto singelo, mas tão significativo. O que importa não é o sinal em si, mas o que ele significa. O que importa é a nossa atitude unida à de Cristo. A partir desta ação do sacerdote, poderemos valorizar o momento da preparação das oferendas para dispor o nosso coração a participar melhor do sacrifício eucarístico, tornando-o também nosso sacrifício. A água é símbolo de vida em geral e da nova vida adquirida pela fé e pelo batismo em particular. O povo sacerdotal, nascido das águas do batismo, manifesta sua presença na Eucaristia pelas gotas de água colocadas no cálice com vinho. A saudação da paz. Os antigos cristãos diziam que o ósculo da paz era o selo da oração. Realmente, depois da liturgia da palavra e da oração dos fiéis, ou depois do Pai Nosso rezado com os neobatizados, os cristãos se saudavam por um ósculo. Ósculo é beijo, lembrando a quem não sabe. No rito romano, este gesto de amor e união fraternos passou para depois do Pai Nosso, antes da comunhão, e acabou sendo restringido aos ministros do altar. A atual reforma da missa estendeu este gesto a toda a Assembleia, conforme a conveniência e os costumes locais. Trata-se de uma saudação ritual. Tem, portanto, valor pelo seu significado. A oração em comum e, de modo particular, a Eucaristia e o Pai Nosso orienta todos para o Senhor e Pai comum. Tem a capacidade de congregar, reconciliar, unir a todos os irmãos na caridade. Não seria possível unir-se em Cristo com o Pai pela oração eucarística, e não seria possível proclamar sinceramente a Deus como Pai e prometer fazer sua vontade, não seria possível unir-se pelo alimento do mesmo pão, guardando rancor ou ódio no coração. A união com Cristo e com o Pai não se realiza se não se concretizar a união entre os irmãos. Por isso, após a oração eucarística e o Pai Nosso e antes da comunhão, os cristãos desejam expressar por um gesto de união e de amor o que se realizou na oração comum e se há de manifestar ainda mais profundamente na hora da comunhão, a conversão a Deus e ao próximo. Por vezes, a saudação da paz será aquele sinal de reconciliação fraterna do qual fala Nosso Senhor no Evangelho. Se estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Conforme as circunstâncias, este gesto obterá um significado particular. Pode significar alegria numa festa, apoio e solidariedade no sofrimento. A expressão mínima de saudação será a inclinação da cabeça. Contudo, os conhecidos costumam saudar-se dando-se a mão. O abraço já é uma forma de maior intimidade, ao passo que o beijo na face se apresenta entre nós como expressão normal de saudação entre senhoras e casais.
A saudação após a oração do Pai Nosso na missa ou em outras assembleias de oração poderá ter estas formas, seguindo a maneira de se saudar com naturalidade na comunidade dos irmãos em Cristo. A saudação exprimirá, pois, a paz que nos une no amor de Cristo, paz com Deus e com o próximo, paz adquirida por uma atitude de oração, constituindo-se desta forma num gesto de profundo engajamento de vida na caridade. A partícula de hóstia no cálice. Trata-se de um rito que muitas vezes pode passar despercebido, ou então se pergunta sobre o seu significado. Após a fração do pão que precede o rito da comunhão, o celebrante coloca uma partícula da hóstia no cálice, rezando em silêncio: esta união do corpo e do sangue de Jesus, o Cristo e Senhor nosso, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. O rito de romper o pão para dividi-lo fraternalmente era usado entre os judeus. O próprio Jesus, na última ceia, tomou o pão, partiu-o e o deu aos discípulos. E mandou repetir o gesto em sua memória. De tal modo, o rito de partir o pão tornou-se familiar entre os cristãos, que fração do pão se tornou sinônimo de celebração eucarística. Nos primeiros séculos, partir o pão era uma ação normal exigida pela necessidade de reduzir os pedaços de pão consagrado para a comunhão dos fiéis. O rito da fração era realizado com grande solenidade, enquanto o povo cantava o Cordeiro de Deus. O rito perdeu sua importância com a confecção de hóstias pequenas para os fiéis. Com o correr do tempo, começou-se a ligar ao gesto da fração do pão um sentido simbólico que levou a um rito de mistura ou união das espécies do pão e do vinho. O pão partido representava o corpo de Cristo rompido em sua paixão. Cristo é apresentado como aquele que cada dia na Santa Missa se imola pelos pecados dos homens. Por que, então, a mistura do pão consagrado com o vinho? Sua origem é bastante obscura. Algumas indicações históricas podem lançar luz e maior compreensão. A Eucaristia foi sempre considerada como expressão da unidade do corpo místico de Cristo. São Paulo diz: uma vez que há um único pão, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, porque todos nós comungamos de um mesmo pão. A Igreja Romana deu uma expressão visível a este conceito através do uso do fermento. Fermento era chamada a partícula que o Papa destacava das próprias espécies consagradas em dias festivos e enviava aos bispos das cidades vizinhas de Roma e aos presbíteros das outras igrejas da cidade, que por sua vez a colocavam no cálice do sacrifício, em sinal de união com o Papa e a presidência hierárquica dele. Em Roma, este uso foi praticado até o século IX. Quando o rito do fermento caiu em desuso, continuou o costume de o próprio celebrante colocar no cálice um pedaço da própria hóstia. Este rito simboliza, sobretudo, a união e a paz. Mais tarde, outra ideia vindo do Oriente inspirou o gesto de colocar um pedaço da hóstia consagrada no cálice imediatamente antes da comunhão. Queria significar a unidade das espécies consagradas. O pão e o vinho, embora separados, não são algo morto, como o sangue separado do corpo. Formam uma unidade, o corpo vivo e glorioso de Cristo. Lembram o mistério da ressurreição. A união dos dois elementos separados pelo memorial da morte de Jesus Cristo é feita para simbolizar a sua ressurreição. A Eucaristia celebra não o Cristo morto, mas o Cristo morto e ressuscitado, pão vivo descido dos céus, garantia de imortalidade. A oração fala de um Cristo vivo que é Senhor nosso. A oração fala de um Cristo vivo que é Senhor nosso, um Cristo alimento para a vida eterna. Significativo é que durante a fração e a mistura, a Assembleia cante o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. O canto é da Assembleia, entoado pela Assembleia que está se preparando para participar do banquete do Cordeiro de Deus, que dá a vida. Hoje, este rito passa muitas vezes quase despercebido. Muitas vezes ele é abafado pela ruidosa e pouco ritual saudação da paz. Para valorizá-lo, importa compreender seu significado mais profundo. O rito receberá maior realce se observarmos o que se prescreve sobre a forma das hóstias. Abre aspas. A verdade do sinal exige que a matéria da celebração eucarística pareça realmente um alimento. Convém, portanto, que, embora ázimo e com a forma tradicional, seja o pão eucarístico de tal modo preparado que o sacerdote, na missa com o povo, possa de fato partir a hóstia em diversas partes e distribuí-las ao menos a alguns dos fiéis. Não se excluem, porém, as hóstias pequenas, quando assim o exigirem o número dos comungantes e outras razões pastorais. O gesto, porém, da fração do pão, que por si só designava a Eucaristia nos tempos apostólicos, manifestará mais claramente o valor e a importância do sinal da unidade de todos num só pão e da caridade fraterna pelo fato de um único pão ser repartido entre os irmãos. Fecha aspas. Finalmente, importa realizar o rito com dignidade e vagar. Depois de concluída a saudação da paz e fazendo coincidir a fração e a mistura com o canto do Cordeiro de Deus pela Assembleia. O Cordeiro. Entre os grandes símbolos da liturgia temos a figura do Cordeiro. Em todas as missas cantamos Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. E eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é um símbolo cheio de significado, se o considerarmos à luz da Sagrada Escritura. Já Abraão, quando foi poupado o seu filho Isaque, ofereceu em seu lugar um cordeiro para exprimir sua atitude diante de Deus. Mas o cordeiro adquire um significado especial na Páscoa dos judeus. Na ceia do Egito, eles aspergiram com o sangue de um cordeiro os umbrais das portas, de tal sorte que o anjo exterminador, vendo o sangue, poupou os primogênitos dos israelitas. E cada ano, celebrando a Páscoa, as famílias dos hebreus comiam um cordeiro pascal em comemoração à libertação do Egito. Entre os povos nômades, um cordeiro era oferecido aos deuses como primícias dos rebanhos, sinal de vida. O cordeiro tornou-se, já no Antigo Testamento, um símbolo de libertação e de vida de um povo. Então, no Novo Testamento, os evangelistas podem usar a imagem do cordeiro para significar o Messias. São João Batista aponta para o Messias chamando-o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais o que liberta um povo, poupando os primogênitos e fazendo, desta forma, partir um povo, mas o Cordeiro Jesus Cristo, que liberta toda a humanidade por sua pregação, por seu sacrifício de obediência na cruz. Por isso, São João faz coincidir a entrega de Jesus para ser crucificado com a hora em que eram imolados no templo os cordeiros para a festa da Páscoa. O Apocalipse é um canto de louvor ao Cordeiro imolado e vitorioso. Para melhor compreendermos o significado do símbolo do Cordeiro, convém lembrarmos que a Páscoa era celebrada tanto com o Cordeiro como com os pães ázimos. Eram duas festas de primícias. Na instituição da Eucaristia, Nosso Senhor usou para a comemoração da Páscoa dos cristãos não o Cordeiro, mas o pão. Por isso, podemos dizer que na missa, pão e cordeiro significam a mesma coisa. E a quem se interesse, todo o Novo Testamento, incluindo o Apocalipse aqui citado, está gravado aqui já no canal, assim como também estou gravando o Antigo Testamento.